Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo. O programa da Fundação AIS ajuda a Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo White e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo está a diretora da Fundação AIS em Portugal, a Catarina Martins Betancourt, que nos vai comentar os principais temas que estão a marcar a atualidade. Olá, Catarina. Olá, Paulo. The fear of losing everything, of no longer making sense of one's life is more traumatizing. We see this when we visit IDP camps. They need food, of course, but they need something else. They need to be seen as men and women of this land and not as foreigners in their own country. O bispo de Ouédraogo está a descrever um dos problemas mais graves que o Burkina Faso enfrenta hoje em dia, o deslocamento interno de milhares e milhares de pessoas, ou seja, a fuga de populações inteiras face à presença cada vez mais frequente de grupos armados de organizações jihadistas que são uma ameaça crescente em África e que olham com desprezo para todos os que não seguem o Islão radical que defendem. Os cristãos, por exemplo, são uma das comunidades mais ameaçadas, a tal ponto que deste país chegam-nos cada vez mais histórias de martírio. Este vai ser um dos temas para debater no programa de hoje, que está a começar agora. Este é mais um programa especial de verão que preparamos para si ao longo do mês de agosto e também nas primeiras semanas de setembro. Nós vamos focar a nossa atenção sempre num país específico e hoje vai ser o Burkina Faso. Na segunda parte do programa nós vamos exibir um documentário que ilustra bem os problemas e os desafios que se colocam a este país de África e muito concretamente às comunidades cristãs. Para já, vamos tentar perceber, Catarina, como é que se chegou aqui. Já agora eu recordo que a Fundação AIS lançou em fevereiro uma campanha SOS, uma campanha para ajuda de emergência para este país. Já lá iremos. Então, Catarina, para já, o que é que se passa com o Burkina Faso? Bom, Paulo, o grande problema no Burkina Faso é a insegurança, não é? Portanto, a insegurança, de facto, significa que há muita violência com as populações, há muitos ataques terroristas, há autênticos bandos armados que avançam pelos territórios de uma forma quase impune, sendo que muitos deles são grupos jihadistas, não é? Que impõem regras muito próprias, muito rígidas às populações locais, nomeadamente aos cristãos, Paulo. Portanto, numa palavra, Paulo, o que se passa no Burkina Faso é um verdadeiro terror. Um terror que, é preciso também explicar isso, que não acontece apenas neste país, mas em toda esta região de África. Sim, Paulo, isso é muito importante para nós percebermos tudo o que se passa nesta região, para compreendermos esta dimensão já transfronteiriça deste terrorismo. Portanto, estamos a falar em organizações, na sua esmagadora maioria de origem jihadista, não é? De inspiração jihadista, melhor dizendo, que atuam em África e que atuam também, neste caso, não só nesta região do Burkina Faso, nós estamos aqui a falar, mas em vários países da região, como, por exemplo, o Mali, o Níger ou a Nigéria. Mas o Burkina Faso, o país que estamos hoje a observar aqui no nosso programa, tem-se destacado pela frequência de ataques de violência contra as populações cristãs. Sim, Paulo, há mesmo estudos que indicam que o Burkina Faso foi o país onde em 2023, ou seja, no ano passado, Paulo, ocorreu quase um quarto de todas as mortes relacionadas então com o terrorismo em todo o mundo. Portanto, é claro que isto significa que há de facto uma atividade muito grande destes grupos de jihadistas, não é? Destes grupos armados, que têm vindo a lançar ataques quase constantes, não é? Não só contra as populações em aldeias, mas também, por exemplo, contra o exército ou contra instalações governamentais. Podemos falar quase então no epicentro do terrorismo. Mas quais são, Catarina, as organizações jihadistas que mais têm destacado, digamos assim, neste tipo de ataques? Bom, Paulo, há uma grande profusão de grupos terroristas que estão a atuar nesta região, mas as fronteiras, e também é importante nós dizermos, Paulo, as fronteiras nesta
nesta região de África são muito porosas, não é? Digamos assim, portanto há muita passagem de movimentos de um lado para o outro. Mas neste momento as organizações que mais se destacam em África, podemos dizer que é a Al-Qaeda e é também o Estado Islâmico, que atuam localmente e que funcionam quase como com um franchising, não é, deste terrorismo islâmico. E por causa de todo este terror, a Fundação AIS lançou, isto no início do ano, como eu referi há pouco, um apelo aos seus benfeitores e amigos aqui em Portugal para serem solidários para com estas comunidades cristãs apanhadas no meio de toda esta violência, populações que estão quase que abandonadas, que estão sem ninguém, de uma forma que lhes acuda. Exatamente, Paulo. Portanto, nós enviamos então uma carta aos nossos benfeitores e amigos a explicar a situação que nos foi descrita também por um sacerdote, o padre Venceslau Belém, que fala de grupos jihadistas que querem impor um Islão à força aos cristãos, não é? À comunidade cristã. Eles dizem-nos que há mais de 2.000 escolas que foram encerradas e que depois reabrem, portanto foram encerradas compulsivamente, claro, e depois reabrem já como escolas corânicas, portanto onde os grupos dão as suas aulas do Islão, não é? Depois disse também que, por exemplo, todas as mulheres que vivem nestas aldeias, nestas regiões que estão ocupadas por estes grupos, são obrigadas a usar o véu, independentemente a cobrir o rosto, independentemente de serem ou não muçulmanas. Portanto, as mulheres cristãs são também obrigadas a usar este véu, Paulo. De facto, são testemunhos impressionantes. A campanha que estamos a falar, digamos assim, a carta que foi enviada à casa dos benfeitores portugueses da Fundação AIS procurava mobilizá-los para isso, mas concretamente para quê? Havia algum propósito específico? Bom, Paulo, o objetivo desta campanha era de facto ajudar em projetos essenciais para a vida, para a continuidade da vida das comunidades cristãs. Portanto, nós procuramos sempre dar respostas concretas a problemas que a igreja local está a atravessar, que se coloca diariamente à igreja local, e por isso, neste caso, Paulo, o que nós fizemos no Burkina Faso, procurámos então ajudar as famílias que vivem neste contexto que é tão problemático. Pode-nos dar agora, para os nossos telespectadores, exemplos concretos desses projetos apoiados pela Fundação AIS? Claro que sim, Paulo. Portanto, em contacto com os responsáveis da Fundação AIS, portanto, este contacto direto entre os responsáveis da Fundação AIS e a igreja local, Paulo, o que nós percebemos é que há algumas necessidades básicas que eram precisas e que era possível ajudar, de facto, a igreja, nomeadamente ao nível da educação das crianças. Algo, como eu referi há pouco, é muito importante, porque, como eu disse, várias escolas públicas foram encerradas, portanto, ou foram transformadas em escolas corânicas, não é? Mas também, por exemplo, ao nível da saúde e da alimentação, Paulo. Referiu, por exemplo, a educação. Há algum exemplo também concreto de que, digamos, de algum projeto que tenha passado pelos benfeitores portugueses da Fundação AIS? Claro que sim, Paulo. Como eu disse, portanto, este é de facto um dos aspectos mais importantes, não é? Até que, por causa desta violência dos grupos jihadistas que estão destes grupos armados que estão a atuar nesta região, calcula-se que desde 2019, Paulo, quase que 1 milhão de pessoas tenham sido obrigadas a deslocar-se, deixar para trás as suas casas. Portanto, isto apenas no Burkina Faso. E, portanto, muitas destas pessoas são cristãos e estão neste momento em campos deslocados, internos, e é pensar então no futuro destas crianças que estão nestes campos de deslocados que nós lançámos então este projeto que pretende assegurar o acesso ao ensino. Para isso, Paulo, nós lançámos na altura, naquela carta, um desafio aos portugueses, um desafio que funcionou muito bem, correu muito bem e que era, no fundo, apelar a que os benfeitores portugueses ajudassem então que pelo menos 100 destas crianças destes campos tivessem acesso ao ensino. A Catarina há pouco referiu o padre Venceslau Belém, um sacerdote do Burkina Faso, que descreveu isto num evento organizado pelos nossos colegas da Fundação AIS de Espanha, a situação trágica que se vive neste país de África. Nós já o vamos escutar, mas para já proponho que recuperemos uma outra conversa, uma conversa via WhatsApp, via internet, foi gravada com um outro sacerdote, o padre Vítor Ouedraogo. Este sacerdote recorda-nos que o Burkina Faso está a sofrer ataques selvagens, é a expressão dele, por terroristas islâmicos. Uma conversa em que se reproduz também um outro brevíssimo testemunho de um ancião que, em lágrimas, nos descreve um desses ataques impiedosos em que a sua própria aldeia esteve debaixo de fogo e em que alguns dos seus amigos foram mesmo assassinados. Et c'est ce que nous essayons. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes et de femmes qui ont été témoins de comment ils ont tué soit leur mari ou leur papa. Ils ont vu beaucoup d'horreurs.
Et ces gens sont choqués. Après avoir fait ce qu'ils voulaient, ils ont commencé à tirer à bout portant sur la tête de David, de Théophile et de Philippe. Mais avant de partir, ils ont aspergé la boutique d'essence et y a mis le feu. Et cette crise a multiples facettes. Il y a la crise humanitaire qui est là avec des grands besoins en matière d'alimentation, en matière d'hygiène, en matière d'éducation pour les enfants. Il y a aussi et surtout le désespoir et la détresse humaine, psychologique et spirituelle de ces populations. Et surtout essayer de soigner les blessures des violences dont ils ont été témoins ou victimes même. Ils ont besoin de quelque chose de beaucoup plus profond qui puisse toucher leur cœur et surtout leur permettre de voir l'avenir avec beaucoup d'espérance. Foi o padre Vítor Ouedraogo a descrever a situação trágica que se está a viver no Burkina Faso. Retomando a conversa, Catarina, há pouco referiu o depoimento do padre Venceslau Belém, que serviu, aliás, para o lançamento em Portugal da campanha da Fundação AIS. O padre Belém esteve em Madrid, esteve numa iniciativa da Fundação AIS, e que ele falou também, por exemplo, na ocasião de um outro padre, o padre Jacques Zerbo, de 66 anos, e que foi assassinado no ano passado, no dia 2 de janeiro, e que, digamos, a sua própria morte também representa de uma forma um símbolo do martírio porque os cristãos passam neste país da África. Sim, sem dúvida, Paulo. De facto, ele é um símbolo, não é, da violência contra os cristãos. De facto, como disse, ele já tinha sido ameaçado e por isso o seu bispo mudou até de paróquia para Modaço, que é no subúrbio de Ouagadougou, que é onde está a sede da diocese. Mas isso, de facto, não foi o suficiente, Paulo, e infelizmente não foi o suficiente para impedir o seu assassinato. Muito bem. O padre Venceslau Belém já vai contar isto, mas de uma forma sucinta, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, o padre Zerbo estava muito empenhado no processo de beatificação de Alfred Diban, que é o primeiro catequista do país e é um dos pioneiros da evangelização no Burkina Faso. Portanto, o padre Zerbo sabia destas ameaças que havia contra ele, sabia que os terroristas estavam, de facto, com estas ameaças, mas ele não se deixava atemorizar e continuava a fazer o seu trabalho normalmente dentro do possível. Portanto, ele andava de aldeia a aldeia a procurar pessoas que se tivessem cruzado, que tivessem conhecido de facto este primeiro catequista, cujo processo de beatificação está neste momento em curso, Paulo. Portanto, entretanto, uma dessas pessoas com quem ele falou, portanto, uma pessoa já idosa, acabou por falecer e o padre Zerbo decidiu ir ao seu funeral. E foi ali, então, já perto da capela da aldeia, que foi então assassinado a tiro por terroristas em janeiro do ano passado, Paulo. Obrigado, Catarina. Então, vamos então escutar o padre Venceslau Belém, que foi a Madrid, à Catedral de Almudena, para contar ao mundo a história e o exemplo deste sacerdote Jacques Yaro Zerbo, assassinado por radicais islâmicos no dia 2 de janeiro do ano passado no Burkina Faso. Ele foi o primeiro padre católico assassinado em 2023. En un país en el que los terroristas quieren convertir a los cristianos al Islam radical a través de la violencia y el miedo, el actuar pastoral del padre Jacques producía el efecto contrario, con su ejemplo de vida y su gran disponibilidad a atender espiritual y humanamente a todas las personas. Muchos jóvenes se convertían voluntariamente del Islam al catolicismo. A causa de los ataques terroristas y las amenazas contra su persona, bajo orden de su obispo, tuvo que trasladar su centro a Modaço, un barrio de Ouagadougou, la ciudad episcopal. Era también el responsable de la Comisión Diocesana de Seguimiento de la Causa de Beatificación de Di Alfred Diban Zerbo, el primer catequista y uno de los pioneros de la evangelización de Burkina Faso.
Y a pesar de las amenazas, el padre Jacques, lejos de desanimarse, hacía todo lo posible para organizar conferencias sobre la vida de Alfred Zerbo. Iba de pueblo a pueblo, donde podía encontrar a ancianos que podían dar algún testimonio sobre la vida de fe de D. Alfred Diva. Y siempre seguía las medidas de seguridad que indicaban las Fuerzas Armadas, con toda su confianza puesta en Cristo. Era una persona de oración y tenía mucho ánimo. Uno de los ancianos que dieron testimonio sobre la vida del primer catequista del país murió en su pueblo. Y el padre Jacques se comprometió a ir para la misa funeral de este. Tenía que ir con algún feligres, pero en el último momento decidió ir solo. De camino, los terroristas le pararon. Conociéndole y sabiendo que por su fe católica no es una persona que se deja intimidar, le llevaron a unos metros de la capilla del pueblo y ahí le mataron tiroteado y se marcharon con su coche. Los cristianos, al oír el ruido, fueron a ver y descubrieron que era el padre Jacques Zerbo. Fue una gran tristeza, pero al mismo tiempo una gran esperanza de que la sangre de los testigos es semilla de conversión para los malvados. El padre Jacques dio su vida por mantenerse fiel en el seguimiento de Cristo. Su muerte le aleja de nosotros físicamente, pero le acerca a Dios, pues ha sido asesinado cerca de una iglesia. Estamos a falar do Burkina Faso, um dos países do mundo que mais precisam de ajuda neste ano de 2024. Quando falamos da Igreja neste país, e hoje já escutamos aqui 2 sacerdotes, é fundamental referir também a congregação das Irmãs da Imaculada Conceição. Trata-se, Catarina, da primeira congregação indígena, ou seja, fundada no próprio país. É verdade, Paulo. Já foi então fundada em 1924, Paulo, e desde então tem de facto um trabalho essencial neste trabalho de evangelização, nomeadamente no apoio que estas religiosas dão, por exemplo, na catequese, mas também, por exemplo, em vários movimentos e também muito em particular na promoção das jovens raparigas no Burkina Faso. Estas irmãs também estão apostadas na educação, Paulo, que é para elas e como para nós também, é de facto a forma mais eficaz para combater esta violência, esta ameaça do jihadismo que existe nesta região. Nós temos, aliás, o testemunho de uma destas irmãs, mas antes de a escutarmos, apenas uma questão. Esta congregação, já sabemos, foi fundada no Burkina Faso, mas só está presente em África? Não, Paulo, neste momento esta congregação já está presente em 9 países. Há religiosas em França e também em Itália, mas podemos dizer que essencialmente é de facto uma congregação africana e com um papel muito relevante, Paulo, nesta região do Sahel, que o Burkina Faso faz parte, não é? E que inclui outros países. E é de facto uma das... Como nós tivemos aqui no programa, nós tivemos hoje a falar, de facto é uma das regiões mais atormentadas pela violência jihadista. Muito bem, obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro da irmã Pauline Sabadogo, da congregação da Imaculada Conceição. Ela está presente em Ouagadougou, no Burkina Faso. Je m'appelle Sœur Pauline Sawadogo, de la congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou au Burkina Faso, fondée en 1924 par Monseigneur Joanny Thévenoud, missionnaire d'Afrique. Notre congrégation est la première congrégation du Burkina, la première congrégation autochtone. Nous avons été fondés par Monseigneur Thévenoud pour collaborer à l'évangélisation. Nous travaillons dans les paroisses pour la catéchèse, pour les mouvements d'action catholique et nous intervenons aussi
pour la promotion de la jeune fille, parce que nous accueillons des filles qui ont fui le mariage forcé, le mariage traditionnel, et qui viennent chez nous pour que nous puissions les préparer à se choisir elles-mêmes leur mari pour construire leur avenir. Et avec ces filles, nous réalisons beaucoup d'activités pour qu'elles puissent se former afin d'être plus tard des femmes qui peuvent subvenir à leurs besoins dans leur foyer. Quelques-unes de nos sœurs aussi travaillent dans l'éducation des enfants, dans les écoles maternelles, primaires et dans les collèges. D'autres aussi sont des infirmières pour prendre soin des personnes. Et nous sommes dans 9 pays, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Bénin, l'Algérie, la France, l'Italie. Et partout, nous sommes vraiment dans les paroisses pour venir en aide aux personnes afin de les soutenir dans leur foi à travers des activités d'évangélisation. Et actuellement, notre pays est confronté à beaucoup de difficultés, d'insécurité. Et beaucoup de nos sœurs qui sont dans certaines régions vivent ces situations. Et les personnes quittent leur maison pour venir chercher refuge chez les sœurs. Et les sœurs les accueillent, les écoutent et les aident matériellement et spirituellement. Nous sommes au Mali et là, les sœurs qui y étaient sont venues pour un moment au pays, mais elles sont encore prêtes à retourner pour soutenir ces personnes. Au nord, à Wayugia, à Bam, à Kongoussi, les sœurs sont confrontées à cette difficulté d'insécurité et parce que les gens ont fui leur milieu de vie et elles viennent chercher de la nourriture, de l'accompagnement, du soutien. Et les sœurs se dévouent nuit et jour. Et nous, en tant que congrégation, nous sommes sensibles à ce que nos populations vivent. Nous redoublons d'efforts dans nos prières, dans nos communautés. Chaque jour, nous prions pour la paix au Burkina. Nous prions pour la conversion de nos cœurs, la conversion de toutes les personnes qui sèment le désordre. Et nous demandons à nos communautés de garder cette intention. Nous demandons aussi à nos frères européens de nous soutenir pour la paix et la sécurité dans notre pays et dans le monde. Nous leur disons déjà merci pour la solidarité et les prières et nous demandons de continuer de nous soutenir dans la foi et dans la solidarité. Foi a irmã Paulina explicar o trabalho, a missão da sua congregação no Burkina Faso. Há pouco a Catarina referiu o papel relevante que estas irmãs estão a desenvolver, não só neste país, mas também em toda a região do Sahel, em África. Pois bem, importa determos aqui um pouco neste ponto, porque toda esta turbulência que se vive nesta região e que afeta vários países ajuda a perceber de alguma forma o crescimento do terrorismo jihadista também neste continente. Sim, sem dúvida, Paulo. É muito importante nós percebermos isto e o nosso relatório sobre a liberdade religiosa no mundo alerta muito concretamente para o que se está a passar neste momento em África, para este terror que está a acontecer em África com a marca deste jihadismo militante e que tem feito, que tem como que o seu coração militante então nesta região do Sahel, não é? É aqui que está o coração destes grupos terroristas e dali tem feito crescer muitos tentáculos para vários países, provocando verdadeiras catástrofes humanitárias nesta região, milhares de mortos, milhões de deslocados internos, milhões de refugiados, de países como, por exemplo, o Mali, o Níger, a Nigéria, o Sudão, o Chad, o Burkina Faso, são apenas alguns dos países desta região do Sahel que estão marcados com esta marca deste terrorismo islâmico e que já alastrou para quase todo o continente, como, por exemplo, nós temos falado aqui tantas vezes, Paulo, do que se está a passar já em força, não é? Que está a acontecer em força no norte de Moçambique, na região de Cabo Delgado e que temos falado aqui também tantas vezes no nosso programa. É verdade, Moçambique, de que tanto temos falado aqui. Mas em todos os países onde atuam estes grupos armados, a consequência tem sido sempre a mesma: terror
e morte. E todos estes grupos terroristas olham, de facto, para os cristãos como um dos alvos a abater. Rafael Daqui, um dos responsáveis de projetos da Fundação AIS, ele já dedicou vários anos à África e será seguramente uma das pessoas que melhor conhece este fenómeno jihadista e também as suas implicações, a ameaça que representa para a comunidade cristã. Como ele nos vai dizer já de seguida, a situação no terreno nesta região de África é mesmo extremamente perigosa. The situation of the Christians in the Sahel is extremely worrying. I have the impression that the plan for the Islamic Caliphate, we know it as Islamic State, has been transferred to the Sahel. Their aim is to eliminate every vestige of the Western in the region. It means education, religion's freedom, and so on. During 2019, the church in Burkina Faso was rocked by terrible terrorist attacks, turning into a real church of martyrs. The number of attacks increased, especially in the north and the east side, and one could set down a long list of attacks and the violent threats made against the Christian community. Mali and Niger are likewise exposed to attacks by jihadists. Also, our project partners informed us that in the area of the Chad Lake, borders between Cameroon, Nigeria and Chad, Boko Haram has suddenly returned and reinforces its presence using new horror strategies such as cutting off the ears of the village woman as a punishment for not having obeyed their preaching. Despite intense pressure put on the church to try and force her from these conflict regions, the church has succeeded in staying put and continues to act as the sole ray of light and stability in this terrible situation. In response to the challenge of a threatened church in the Sahel, our help consists mainly in the support of her missionary presence. We had 327 projects in these countries during the last year. We also did a huge effort to put the topic on the table through our media and our advocacy work. Foi Rafael Daqui, um dos especialistas da Fundação AIS no fenómeno do extremismo religioso em África. Este é um programa, todo ele especial, dedicado ao Burkina Faso, à ameaça terrorista neste país de África e do que isso implica também para a comunidade cristã. Nós temos um grande documentário que aborda muito aquilo que temos vindo a falar aqui no programa de hoje e que nos vai ajudar também a conhecer um pouco melhor os desafios que se colocam à Igreja no Burkina Faso e o trabalho que a Fundação AIS tem vindo a fazer com os sacerdotes e com as religiosas deste país. Um documentário que vamos emitir na segunda parte daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Giving us hope and you are putting a smile in our faces. Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aire, comigo está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Nesta segunda parte do nosso programa especial, todo ele dedicado ao Burkina Faso, em que vamos dar voz a alguns dos protagonistas da Igreja neste país de África, em que a comunidade cristã vive tempos tão ameaçadores. Um dos problemas mais sérios que se coloca à Igreja é o apoio ao número sempre crescente de deslocados, de vítimas do terrorismo. Este é o ponto central mesmo deste documentário que vamos exibir a partir de agora.
Eles chegaram no domingo, cercaram a igreja, entraram com armas e dispararam contra nós. Mataram 5 pessoas e o padre. Depois de matarem as pessoas lá dentro, juntaram todas as coisas, bancos, o que estava no altar, colocaram-nas no meio da igreja e incendiaram-nas. Ainda consigo ver os seus rostos. Alguns tinham armas, outros tubos de aço nas mãos. Não sei porque é que fizeram isto. Eles não disseram. Fugimos da igreja e partimos no dia seguinte. Tivemos de fugir e abandonar todos os nossos pertences, gado, tudo. Tive de deixar 8 vacas e 50 cabras. A nossa vida em Dabo era pacífica. Não era fácil, mas era pacífica e com a família. Agora não temos casa nem comida. Aqui não temos terra para cultivar. Por vezes consigo vender algumas bebidas à base de ervas para sustentar a minha família. O Sahel do norte da África estende-se por quase 6.000 quilómetros entre a costa do Oceano Atlântico do Senegal até à Eritreia e ao Mar Vermelho. Os seus prados intensamente quentes, estepes e matagais separam o deserto do Saara a norte da savana arborizada do sul. Esta terra vasta e árida é agora uma linha da frente da crise. O colapso da lei e da ordem no pós-primavera árabe provocou pela primeira vez o aumento da militância islâmica na região. Posteriormente, o caos após a queda de Muammar Gaddafi iniciou o fácil acesso às armas. Após a rápida invasão pela Al-Qaeda do norte do Mali no Maghreb Islâmico em 2012, os ataques extremistas cresceram exponencialmente. O Sahel sofreu o maior aumento da atividade de grupos islamitas militantes de qualquer região de África. Apanhados no fogo cruzado estão os muçulmanos e os cristãos que não concordam com a ideologia extremista. É muito difícil para qualquer pessoa definir exatamente quem são os terroristas no Burkina Faso. Há várias motivações. Os ataques terroristas são por vezes religiosos, por vezes ligados ao crime organizado e por vezes étnicos. Portanto, existe uma mistura de motivos e é isso que torna difícil identificá-los. O Mali é um país sem litoral. O Burkina é um país sem litoral. O Níger é um país sem litoral. Estas pessoas estão metidas em 3 países sem litoral.
Coloquemos a questão de como conseguem combustível, como conseguem armas. Pessoalmente, gostaria de saber como arranjam dinheiro. Uma coisa que gostaríamos de saber é por que é que um homem pode matar outro sem escrúpulos? Será motivado por uma ideologia? Não sabemos. Será uma questão económica? Não sabemos. Será manipulação? Nada pode ser excluído. Na verdade, estamos a tentar descobrir, a verificar, para saber realmente. Em qualquer caso, o meu palpite é que estas pessoas estão a virar-se contra a sociedade, virando-se contra os políticos. As pessoas viram-se contra si próprias e contra os outros. E exprimem a sua agressão, a sua violência. Antes de 2012, apenas um grupo islâmico militante atuava na área. Em 2018, mais de 10 grupos estavam ativos no Mali, Níger e Burkina Faso. Estes grupos jihadistas que se constituem localmente aspiram a ter impacto global, alinhando-se posteriormente tanto com a Al-Qaeda como com o ISIS. Há muitos fatores sociais, como a pobreza, a fraqueza institucional e de governação, o analfabetismo, o desemprego, a falta de acesso a recursos e as disputas de terra que se combinam para alimentar o ressentimento. Isto permite aos movimentos jihadistas preencher a lacuna através da ideologia, da oportunidade económica e de uma promessa de acabar com a corrupção. Tanto as forças governamentais locais como a ajuda da comunidade internacional não erradicaram o banditismo e o desrespeito pela lei que dominam o Sahel. Algumas pessoas vieram para nos atacar. Até um dos meus irmãos foi morto. Fomos obrigados a fugir para evitar o pior. Deixámos as nossas colheitas e o nosso gado para trás. Esta é a razão da nossa deslocação. Estou a estudar psicologia e o bispo nomeou-me capelão dos migrantes, refugiados e deslocados internos. Estas pessoas estão muito traumatizadas. Não só porque nunca tinham visto antes este tipo de ataques, mas também porque testemunharam o assassinato ou o rapto dos seus entes queridos. Agarraram neles e degolaram-nos à sua frente. Há pessoas que ficaram com pensamentos e tendências suicidas. Há outras totalmente obcecadas, completamente histéricas, e pessoas que tiveram crises de esquizofrenia.
O trauma afeta todos. Nas crianças, vê-se logo quando ouvem tiros. Quando chegamos, a primeira coisa que elas fazem é fugir. Isso é um sinal de trauma, porque aqueles que vieram para matar os seus pais chegaram da mesma maneira. Asseguramos-lhes que não é esse o caso. Mesmo os homens, todos ficam traumatizados com estes acontecimentos, com a insegurança. Depois de terem feito o que queriam, começaram a disparar à queima-roupa contra a cabeça do David, do Théophile e do Philippe. E antes de saírem, regaram a loja com gasolina e incendiaram-na. Quando se foram embora, a minha mulher foi a primeira a sair do seu esconderijo. Vimos que até os sapatos das vítimas estavam queimados. Levámo-las e enterrámo-las. O medo de perder tudo, de deixar de ver o sentido da própria vida, é o mais traumatizante. Vemos isto quando visitamos campos de deslocados internos. Eles precisam de comida, claro, mas precisam de algo mais. Precisam de ser vistos como homens e mulheres desta terra e não como estrangeiros no seu próprio país. Não podemos dar casas a todos, nem alimentar todos. Mas a nossa solidariedade humana, a nossa abordagem humana é a nossa força. Quando fogem, os deslocados precisam de alguém que lhes mostre algum calor humano. E é aí que lhes mostro que a Igreja não os esquece. Que a Igreja pensa nelas, que a Igreja também os apoia e sofre com a situação em que se encontram. A maioria das pessoas deslocadas são muçulmanas, porque, de facto, no Norte há muito mais muçulmanos. Mas, por vezes, os cristãos também se encontram entre esses grupos. Existem vários grupos terroristas e, muitas vezes, alguns grupos são fundamentalmente contra a religião. E essas pessoas, na realidade, atacam os cristãos. Essas pessoas se atacam efetivamente aux chrétiens. Houve uma procissão e quando viram que os católicos estavam envolvidos, rapidamente pensaram em atacá-los. Retiraram a imagem de Nossa Senhora e partiram-na. Depois, quando os expulsaram, foram-se embora. Era disso que os cristãos estavam a fugir. Depois, voltaram para matar as cabras.
Après, ils sont revenus pour chercher les morceaux et ils ont tiré sur eux. Algumas pessoas morreram neste dia. A nossa igreja está a ser perseguida. Cristo, o corpo de Cristo está a sofrer. Cristo disse-nos que em seu nome seríamos perseguidos, que seríamos capturados, que seríamos mortos, mas também que devíamos manter viva a esperança para não perdermos a fé. On va nous tuer, mais de garder espoir, de garder confiance. Os ataques terroristas afetaram verdadeiramente a Igreja Católica e é evidente desde os primeiros ataques que os cristãos tinham mesmo medo de vir à igreja. As missas eram celebradas às 5h45 da manhã e a igreja estava quase vazia. As pessoas estavam assustadas. E se vissem alguém que não conheciam, por assim dizer, ficavam mesmo assustadas e isso era comum a todas. Tivemos aqui muitos casos. Agora, se alguém entra, as pessoas levantam-se e tranquilamente mudam de lugar e verifica-se isto com frequência nesta igreja. A Igreja não pode ficar indiferente ao sofrimento das pessoas, porque a missão da Igreja é ajudar os pobres, como Jesus fez na sua vida. Ele foi de aldeia em aldeia, ajudando os necessitados, os marginalizados. É isto que a Igreja está a tentar fazer através das suas obras. Estar perto destas pessoas deslocadas e apoiá-las várias vezes. A igreja local pede a quem tem roupas que já não usa ou que pode dar alimentos ou outros bens que apoie estas pessoas. A igreja olha mais para essa pessoa. Convidamos todos os cristãos da Diocese a rezar regularmente pela paz, pelos deslocados e também a dar donativos. Alguém pode ter algum sabão, alguma roupa. Ele sensibilizou-nos a todos. Convidou-nos a ajudar-nos uns aos outros, a ajudar os deslocados. Algumas pessoas deslocadas disseram que não voltariam para casa. Já não regressarão a casa, mas não têm meios para construir uma casa onde viver permanentemente. Mas se todos os anos lhes dermos os meios, as ferramentas, aí onde estão, terão a oportunidade de cultivar ou aprender algumas atividades. Em vez de saírem e implorarem à beira da estrada por dinheiro, podemos também estar com eles nestas atividades. Pergunto à Igreja na Europa e na América, como poderão apoiar a nossa diocese?
Chegam sem um tostão, sem nada. A comunidade cristã organizar-se-á para lhes dar algo para comer e terra para viver. Em segundo lugar, chegam de todas as religiões, muçulmanos, protestantes e católicos. Fugiram juntos para esta região. Vieram juntos de outra região. Devemos também tentar promover o diálogo interreligioso para facilitar a coexistência entre todos estes refugiados. O medo é palpável, mas também temos esperança. E essa esperança significa que as pessoas encontrarão coragem para se aguentarem e continuarem a aumentar a sensibilização. Esta é uma das ações que a Igreja está a empreender nesta região. Sensibilizar a opinião pública para uma vida melhor em comunidade. Se as pessoas se compreenderem umas às outras, se olharem como irmãos e irmãs, penso que a desconfiança diminuirá e poderemos trabalhar em conjunto para que não haja colaboração com terroristas e todos vejam o seu país como o seu próprio país, como o seu próprio país que deve ser defendido, que deve ser protegido, para o qual devem trabalhar em prol do desenvolvimento. As pessoas também devem estar conscientes da necessidade da coesão social. O Santo Padre deixou-nos uma mensagem. Dirigiu uma mensagem a todas as pessoas de boa vontade, especialmente aos católicos, pedindo-lhes que dessem um passo importante. Dos outros para nós. Isto significa trabalhar para uma maior integração, tomar consciência de que todos nós precisamos de trabalhar para assegurar que já não haja outros, mas nós, para passarmos de uma civilização da indiferença para uma civilização de solidariedade. Quando olhamos para a história, todas as guerras, mesmo as grandes guerras, terminaram com o diálogo. Cristo disse para não lutarmos mais com a espada, nem morrermos pela espada. Devemos ter a coragem de nos sentar e olhar para o outro, mesmo que ele não goste de mim ou me considere um inimigo. Com ele, como irmão, podemos procurar o entendimento, promover a coexistência e impedir todas estas mortes que destroem o Burkina Faso. Isto magoa-me e desejo que estas pessoas não tenham morrido em vão.
documentário sobre o Burkina Faso neste mês de agosto e nas primeiras semanas de setembro. Nós vamos ter sempre um programa especial, todo ele dedicado a um país ou uma temática também especial para a vida da Igreja e para a missão da Fundação AIS no mundo. Para a semana cá estaremos então com mais um tema e com um novo país em análise. Resta-me agradecer a colaboração da Catarina, a diretora da Fundação AIS em Portugal, assim como de todos os que ajudaram a editar, a produzir e a levar até si este programa. Para mim, Paulo White, foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado na nossa companhia. Despeço com amizade. Até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.